É o de percepção. Eu tava com a câmera, tava com o microfone desligado até o momento, mas acredito que o áudio agora vai dar uma melhorada. Bom, então retomando, foram dois princípios, o princípio psicológico e o princípio fisiológico. Primeiro, nós seres humanos, nós temos que ver. Nós temos que ver para acreditar. E segundo, é o fisiológico, que quando você vê aquilo, seja um planejamento, ou um plano, ou um objetivo, ou uma meta que você traçou na sua vida e você chegou nesse objetivo, então isso quer dizer o seguinte: quando o ser humano vê acontecendo, gera uma reação, uma emoção, uma lembrança. Pode ser momentânea, pode ser duradoura. E veja, e por conta disso, a situação foi a seguinte, só para vocês entenderem o contexto. Então vamos voltar lá atrás, no dia desse evento que aconteceu semana passada. Tava lá o meu superior e aconteceu uma situação indelicada em que outra pessoa estava tentando, outra pessoa do próprio vínculo familiar dele fez algumas atividades indevidas. E essas atividades indevidas, é claro que gera prejuízo para o meu superior. E desde quando eu entrei lá, nesse emprego, acreditem, o que eu vou dizer aqui agora não foi dito em nenhum vídeo anterior. E acreditem, eu enxergo ele como um espelho. Um espelho de quem eu desejo me tornar futuramente, porque pela conversa que eu já tive com ele, ele já me disse que no início foi só ele. Ele iniciou sozinho, mesmo com medo, com insegurança, e ele iniciou. E hoje ele construiu um império gigante. E nesse caso, o sucesso de outras pessoas, existem dois tipos de pessoas. Então imagine só, a primeira pessoa que conquistou determinado sucesso está aqui. E existem outras pessoas que desejam alcançar esse sucesso, desejam se igualar a esse sucesso, ou desejam subir para o próximo nível, que é chegar nesse mesmo patamar de frequência, de pensamento, de visão, de direção, direcionamento. E essa situação inconveniente que ocorreu semana passada, sabe quando você sente a sensação que você tem que... Sabe quando você... Reformulando. Sabe quando você se coloca no lugar da outra pessoa e você fala, putz, velho, eu tenho que resolver isso. Só que aí, antigamente, quando eu não tinha evoluído, eu não tinha aprendido, não tinha compreendido os assuntos, as coisas, como eu compreendo hoje. Eu percebi e eu pensei durante 3 segundos. Pode ser um pouco direto, que eu vou dizer agora, mas eu não me importo. É o seguinte, eu pensei da seguinte maneira, como não, eu tenho que resolver isso. Só que aí opa, peraí.
Aí vem a pergunta, por que você tem que resolver isso? Realmente, isso não é problema meu. Isso não está na minha alçada. Isso não faz parte das minhas responsabilidades. Em outras palavras, essa determinada situação, mesmo eu já tendo enxergado a solução, mesmo eu já tendo enxergado quais foram os erros, mesmo eu já tendo enxergado todo o processo, toda a eventualidade, eu percebi que eu evoluí nesse ponto, porque antes eu ia solucionar aquilo, ou se não chegar em alguém, vamos resolver, tá assim, assim, assado. O negócio é o seguinte, foi o melhor que eu fiz, a melhor decisão que eu tomei, e é aí onde entra o segundo, que é você ter controle sobre as suas escolhas. Você saber qual é o seu objetivo, qual é o seu papel, e não os dos outros. Não o fulano, não de Beltrano, negativo, nada disso. Qual é o seu papel? Isso faz parte da sua responsabilidade? Então, veja bem. Veja bem. Esse foi o segundo aprendizado. Que eu percebi que esse problema, mesmo eu sabendo a solução, mesmo eu sabendo o problema que gerou e causou essa confusão, isso não é problema meu. Isso não é minha responsabilidade. E o terceiro princípio, então vamos lá, o primeiro princípio foi, retomando, foram sobre os dois efeitos, o psicológico e o fisiológico. Segundo, é você ter total controle sobre as suas escolhas, saber muito bem onde você quer chegar e onde você não quer, saber muito bem quais são suas escolhas. E terceiro, que esse é o mais importante. Esse é o mais importante, que é você chegar, refletir sobre essa situação. Então eu parei um momento, refleti, um momento após o ocorrido, eu falei, putz, velho, tive um insight, tive um aprendizado aqui. Então, cara, então, você que está buscando evoluir, que está buscando crescer, que está buscando se comunicar melhor, que está buscando se portar melhor, que está buscando, tenha ambição, tenha sede, seja obcecado. Nada contra a religiosidade e assuntos em torno disso, mas o que eu quero dizer para você é que vai ter momentos que você vai que terá que ser feita uma escolha. E acredite, essa escolha mais difícil é a que vai te tornar uma pessoa melhor, que vai fazer com que suas decisões se tornem concretas, que é não voltar atrás em uma decisão que você já tomou, ou você se comprometer a determinado ato e não cumpri-lo. Então é o seguinte, bom, esses foram os 3 aprendizados, e o último deles mais importante. E se você está em busca de melhorar sua comunicação, melhorar o seu controle emocional, se você vou fazer uma revelação agora. No final do vídeo, fazer uma revelação. Eu já fui uma pessoa que eu não conseguia controlar minhas emoções.
Eu já fui uma pessoa que, tipo assim, eu ligava o foda-se e é isso aí. Hoje eu ligo o foda-se também. Só que aí, é claro, eu ligo o foda-se com um pouco mais de direcionamento, eu diria. Por que direcionamento? Como assim direcionamento? Isso é assunto para outro vídeo. Mas de uma forma mais resumida, mais simples, que eu posso falar aqui para vocês, eu diria que imagine o seguinte: você tem uma engrenagem, um sistema, uma operacionalização de algo. E esse sistema, você percebe que ele tá faltando algo ali. E quando você percebe a falta, e quando você percebe essa falta nesse sistema, você começa a identificar pontos de melhorias, pontos de desvantagens que antes você não enxergava. Eu falei, peraí, realmente. Então, agora vou trazendo esse pensamento para uma analogia com uma vida profissional. Putz, naquele momento eu tinha que, naquele momento eu teria que ter tomado aquela decisão, mas isso foi o que já aconteceu e com esse aprendizado que você teve gerou uma experiência para você tomar uma decisão futura que será a correta. Mas para isso você tem que estar plenamente consciente do que aconteceu lá atrás. Segundo, você meio que precisa definir suas novas prioridades, seu novo ambiente, seu novo círculo de pessoas. Eu vou repetir, eu digo isso em todo vídeo. Esteja com as pessoas certas. Que as pessoas certas, o ambiente certo e os resultados, que os resultados se obtêm através de erros, e erros você obtém também aprendizados, compreensões, melhorias. Isso você só obtém fazendo, agindo, gerando resultado, errando, quebrando a cara, correndo risco. Então para de pensar que você não consegue. Para de pensar que, cara, putz, eu sinto muita raiva. Cara, todo mundo sente. Quem que não sente raiva? Quem? Eu! Só que minha raiva ela é tão grande que eu fiz uma troca. Só que para fazer essa troca você tem que aprender a controlar e saber o que está acontecendo com as suas emoções, com a situação. Veja bem, já vi muitos posts em Instagram, em Facebook, em outras redes sociais, LinkedIn, que diz o seguinte: consistência é a chave, sei lá, algumas frases eu quero dizer algumas frases no sentido de frases motivacionais. Então imagine uma frase motivacional. Putz, porque a motivação ela é duradoura durante determinado tempo. Depois daquilo ela evapora. Ela não continua, ela não persiste. Não é algo que está enraizado. E para você construir isso de você, você tem que ter um pensamento de empreendedor, cara, um pensamento de construção, de evolução. Vou dizer uma coisa. Muito, às vezes, significa nada. Mas eu vou te falar, quando você cruza determinada linha, e essa linha é onde você aprende, você compreende
e você se torna a sua melhor versão, é a mais difícil de ser cruzada. Mas a partir do momento que você cruza essa linha, já era. Não tem mais volta. Porque você, me ouça com atenção, você vai ser a sua melhor versão. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, putz, aquele cara, aquela mulher, aquele menino, aquela menina, aquela pessoa tem uma presença diferente. Ela, não sei, cara, parece que tem entendeu? Uma energia imparável, implacável. Aquela energia que é tão alta a frequência que todo mundo consegue sentir aquela presença. Não estou falando de agressividade, não, nada disso. Não estou falando de agressividade, não estou falando de raiva, não estou falando de... Isso você possui dentro de si, só que você tem que aprender a controlar isso. E cada pessoa tem uma maneira de controlar. Então, se eu compartilhar o que funcionou para mim, para você, talvez para você não funcione. Mas você vai fazer um teste? Você vai realmente ouvir, ver se realmente funciona? Então, o que você prefere? Correr o risco de não tentar, não saber como é que vai ser, se você domina aquilo, ou garantir ficar deitado aí? Ou garantir ficar sentado, ou garantir ficar parado, não estar em movimento? Então veja bem, aqui você vai ter um caminho seguro, por onde eu já trilhei esse caminho, compartilhando minhas histórias, meus infortúnios, minhas conquistas, e como você vai ultrapassar esses obstáculos sem passar o que eu passei em menos tempo, assim. Então é isso. Bom, estendi demais aqui no vídeo, geralmente eu faço um vídeo mais curto, de entre 10 a 15 minutos, então depende do dia, do tempo. Como hoje eu estou um pouco mais informal, até a iluminação deixei só de um lado, não deixei de outro, deixei só desse lado aqui. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado e eu gostaria de saber quais assuntos vocês querem que eu traga, sei lá, um BC. BC é um business case. Uma situação que eu contornei, ou uma conquista, ou uma eventualidade, como eu passei por determinado desafio. E é isso. Estou aqui, pode contar comigo. E é o seguinte, não pare. Esteja em movimento. Sua cabeça às vezes vai ficar a mil. Mas é isso, é assim que tem que ser. Se ela tá a mil, você tá bem, você tá saudável. E que continue assim. Porque se ela parar, aí acabou. Tamo junto. Aquele abraço. E é isso. Valeu.